Paz do Senhor, queridos, amém? Nós sempre, mesmo quando o tempo é longo ou curto, nós dividimos um pouquinho. Então, eu sempre venho com os detalhes primeiro, como mulher, sempre detalhista, né? Nós somos sempre detalhistas. E depois o meu esposo, o Maronildo, ele vem falando um pouco sobre o nosso trabalho na China. Então, eu gostaria que os irmãos abram comigo, por favor, em 1 João, a partir do versículo 1. 1 João, a partir do versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Podeis assentar. Porque eu abri falando, né, compartilhando com vocês 1 João. Porque nós temos nesse carnaval, nós temos nos quilombolas, na China, na África, no evangelismo na madrugada, nós temos que ser cartas vivas. Como dizem Gálatas, capítulo 5, nós temos que ser cartas vivas como? Compartilhando, como diz em 1 João, o que vimos, o que temos visto, o que Ele tem feito conosco e através de nós. Mas através do quê? Dos frutos do Espírito. Temos que ser bondade, ser paz, ser benignidade, Temos que ser domínio próprio. Temos que ser Jesus. Sendo Jesus, teremos sim avivamento. Sendo Jesus, não só falando dele, mas vivendo ele todos os dias, nós poderemos ver o mundo aos pés da cruz, aos pés daquele que nos salvou, o aceitando como Jesus, o único e suficiente Salvador da vida de cada um deles. Amém? Então, essa noite, compartilhamos sobre missões do início ao fim. Vamos ver um pouco, nós temos um projeto China, que nós temos trabalhado na China há 8 anos, meu esposo e eu, mas tudo isso de nada serve, se não, como igreja, vivermos todos os dias Jesus. Eu vi esses dias no Facebook uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu vi a nomenclatura, né, o desenhozinho do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, de várias coisas. E contextualizado a palavra de Deus. Como é que eu posso contextualizar tudo isso, a palavra de Deus? Estava escrito assim: e deixando de lado, e lançando a mão, as redes o seguiram. Então, o que nós temos feito? Você tem deixado de lado as redes, seja ela social, e seguido Jesus? Ou você está todo dia aqui, e dentro do ônibus não fala nem, tudo bom? Como é que você está? E deixando e lançando, deixando as redes, o seguiram. O que nós temos feito? Amém? Então, nós somos Juliana, eu sou Maronildo e Juliana Guzmão Salviano. Nós temos uma filhinha de quase 3 anos, a Ana Mel está com 2 anos e 10 meses. Nós trabalhamos em missões há 13 anos, o meu esposo e eu há 12. Somos casados há 10 anos já. E de 13 anos, que eu sempre arredondo com o meu esposo, 13 anos, 8 desses anos nós temos trabalhado na China. Trabalhamos no Brasil, no norte do Brasil, no nordeste, no sul do Brasil também. Trabalhamos por 8 meses na nação da Nova Zelândia. Trabalhamos por 6 meses no leste europeu, nos países com mais necessidade, que foram Polônia, Lituânia, Letônia, Rússia.
e um pouco na Alemanha e na Inglaterra também. Então, nós temos uma caminhada que nós vamos estar compartilhando toda essa caminhada com os irmãos, mas nada disso, nenhuma bagagem serve se nós não compartilharmos e vivermos o que temos visto, o que temos ouvido, todos os dias. Com Tomé, às vezes, nós somos o quê? Descrentes. Eu não vi Jesus, eu acho que ele não está aqui não. Mas quando ele aparece e mostra as chagas, nós acreditamos. Então vamos ver as chagas do outro. Vamos ver as chagas do que está lá fora. Porque hoje ver Jesus é ver o outro. É se encontrar com o outro. É amar o próximo como a mim mesmo. Assim eu vejo Jesus. Eu me relaciono com Jesus assim todos os dias. Então, para fechar essa introdução de quem nós somos e o que temos feito, há 12 anos, com 17 anos, eu vim a missões em tempo integral. E eu queria falar para todos vocês, mas inclusive para os jovens. Fazer missões não está fora de moda. Fazer missões não é algo da antiga, é hoje. E a fidelidade de Deus na minha vida, e eu sei que se você pensar na sua também, é visível todos os dias. Como no deserto, que ficaram na prova 40 anos, nada é fácil. Mas a gente passa, com Jesus a gente passa. Visando a promessa a gente passa. Então essa noite eu queria te convidar, com tudo isso que você já ouviu e ainda vai ouvir, tenta se identificar com o outro. Porque se você segue a Jesus, se você quer ser essa carta viva, escrita por Ele todos os dias, você precisa ver o outro para ver Jesus. Se você se cala e se fecha diante do outro, infelizmente, você segue alguém outro. Talvez uma teoria de Jesus, mas não o Jesus de Nazaré, aquele que veio, morreu e ressuscitou por mim e você. Então continue nesse mesmo espírito, e que o seu coração arda pelo outro, se compadeça pelo outro, e queira viver pelo outro, assim como Jesus nos ensina e nos inflama a viver. Amém? Deus nos abençoe. Tá, 大家好，我叫马龙。今天我很高兴在这里，因为我们可以一起祷告耶稣基督。Amém? Oh, glória! Você interpretou línguas. Eu disse boa noite, meu nome é Maron, e nessa noite eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como vocês viram, perceberam e como foi anunciado na internet, nós trabalhamos na China e a roupa já evidencia isso, não tem jeito, né? Eu não sei porquê, mas quando eu coloco essa roupa aqui me dá vontade de dar uns golpes de Kung Fu, pastor. Parece que incorpora algo. Eu gostaria de... Eu não vou ler nenhum versículo. Eu sempre leio um versículo em chinês, mas eu gostaria de pular essa parte, porque minha esposa já leu um versículo. E eu gostaria de mostrar para vocês como é difícil, querido, aprender a língua chinesa. Quando a missionária Rita, Quando a missionária Rita estava falando como é difícil o trabalho dela, do seu esposo, dos seus filhos com o povo quilombola, como é difícil o acesso, como é difícil compartilhar o evangelho. Eu logo me lembrei quando a gente chegou na China em 2009. Eu não sei se vocês conhecem, mas a língua chinesa, ela é uma língua tonal. Então, o que significa uma língua tonal? De acordo com o que você fala, na tonalidade da sua voz, quem é músico aqui entende. De acordo com a tonalidade da sua voz, vai dar um significado diferente. Abençoado, coloca aí o data show do Trava-Língua. Só para dar exemplo para os meus irmãos. Não é esse não, é o Trava-Língua. Acho que está escrito cavalo.
E quando a gente chega na China, a gente tem que primeiro aprender a língua. Uma língua que não é nada fácil. Uma língua completamente diferente do que você já pensou, já ouviu. Nós estamos acostumados a ouvir o inglês, o espanhol. O espanhol a gente fica até alegre, né? Porque parece muito com a nossa língua portuguesa. E quando eu fui para a Argentina, em 2005, rapidinho, em 2 meses eu estava falando muito bem o espanhol. Até no trabalho que nós fizemos na Europa, nós ficamos na Letônia, e na Letônia tinha um rapaz, um missionário que falava espanhol. Nós fomos para um presídio evangelizar, eu preguei em espanhol e ele traduziu a língua lá da Letônia. Então eu peguei muito fácil. E eu fiquei todo empolgado, falei, agora eu vou chegar na China, em 2 meses eu vou estar saindo e evangelizando aí para todo mundo. E assim na Espanha, engano. Eu vou falar aqui, vocês repetem? Vamos tentar? Mama, tima. Mama. Mama, mama. Só tem ma aqui. E para diferenciar aqui, um ti. Para dar um toque especial. Mas sabe o que significa isso? A mãe montou no cavalo. Mas o cavalo é lento. Então a mãe repreendeu o cavalo. A mãe montou no cavalo, mas o cavalo era lento. Então a mãe repreendeu o cavalo. Mama é mãe, ma é cavalo. Agora imagine uma pessoa que está chegando na China, se achando o sabichão, aprende que ma é mãe. Aí chega para uma pessoa e pergunta, como é que está a sua mãe? Mas não presta atenção na tonalidade da palavra mãe. Aí ele fala ma. Fala assim, pois é, e aí, como é que está a sua família? Minha família está bem, como é que está a sua mãe? Aí ele fala cavalo. Já arrumou briga com Kung Fu lá da China. Uma vez a gente estávamos andando na rua, tínhamos mais ou menos 6 meses que já estávamos estudando a língua na universidade. Encontramos o nosso professor, e o nosso professor perguntou em mandarim, vocês estão indo aonde? Minha esposa prontamente respondeu, nós estamos indo, ela quis dizer, nós estamos a comprar coisas no supermercado, mas ela falou, nós estamos indo vender coisas. Aí o professor olhou assim, peraí, vocês vieram para cá estudar, vocês não têm visto de trabalho, e vocês estão saindo para vender coisas, porque mai é comprar, e mai é vender. Viu como é sutil? Então, querido, não é só chegar, falou, Deus me leva para as nações, eu quero ir, eu quero evangelizar. Aí chega na nação, eu falei, e agora? É só o começo, querido, é só o começo, você falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não vai ser igual Atos dos Apóstolos, não, que vai vir assim uma língua como de fogo lá do céu, todo mundo sai falando em línguas, e todos aqueles que estavam lá ao redor estavam entendendo. Não é tão fácil. Existe, já aconteceu, porque está na Bíblia. Mas se você quer ganhar o povo, se você quer conquistar a confiança do povo para o qual Deus te chamou, querido, você tem que ralar, você tem que estudar, você tem que aprender a cultura do povo. Eu não posso chegar numa pessoa na China da mesma forma que eu chego numa pessoa no Brasil e falar de Jesus. Sabe por quê? Primeiramente que ele nem vai saber do que você está falando. Jesus, o que é isso? É de comer? É de vestir? Onde é que eu encontro? No supermercado? Depois de 1 ano na China, depois de 1 ano, a gente estudando, orando, e já começando a perguntar a Deus e questionar a Deus, Senhor, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que viemos para o lugar certo? A gente não ganhou ninguém para Jesus. Por uma pessoa que sai do Brasil e vive no Brasil tempo integral em missões, como era o nosso caso,
como é o nosso caso ainda, você sai, prega, participa de eventos, participa de congressos, participa de cruzadas, e você chega num país onde você tenta falar e você não pode falar, porque primeiro você não sabe falar o idioma, segundo porque o país é comunista. Se você for pego pregando o evangelho de Jesus, você vai ser preso, você vai ser deportado, como acontece o tempo todo na China com os missionários. A notícia que chegava aos nossos ouvidos lá era: casal fulano foram presos e foram deportados. O missionário lá da Coreia do Sul foi pego com a família toda, 24 horas deram para ele ir embora. Estava tendo uma escola de missões e todo mundo foi preso, com estrangeiro, com chinês, com tudo. Então, primeiro você tem que aprender a língua, você tem que aprender a cultura, você tem que saber como a pessoa se comporta, como você deve interagir com a pessoa, como você conversa com a pessoa, você tem que entender o que ela está vivendo, como é viver na pele dela. E isso leva tempo, muito tempo, e é exaustivo, é cansativo, é frustrante. Porque você quer fazer, a chama está aqui, está ardendo. Mas eu lembro que quando a gente evangelizou o nosso amigo, você podia colocar a foto, tem uma pastinha testemunho, tem 3 fotos. E quando depois de 1 ano, a gente tinha certeza que o nosso amigo, o nome dele é Usi, a gente sabia que se a gente pregasse o evangelho para o Usi, porque a gente já falava o mandarim, já foi uma etapa vencida. E agora a gente sabia que a gente podia pregar o evangelho para ele, que ele não ia sair da nossa casa e ia na polícia nos denunciar. A gente falou o evangelho. E foi aí que o Su falou: mas, gente, eu pensava que esse Jesus aí, que esse povo adora, tinha vindo lá dos Estados Unidos. Eu pensei que ele era americano. Falei: não, não é. O Jesus que nós estamos anunciando para você está tão perto da sua cultura, do seu país, da Ásia, que você não tem nem ideia. E para a glória de Deus, o nosso amigo Su, junto com a sua esposa, são crentes no Senhor. Eles glorificam a Deus. Foi trabalhoso? Foi. Aconteceu de várias situações de a gente querer desistir? Sim. Nesses 8 anos que a gente foi lutando mesmo. Senhor, será mesmo? Depois de 1 ano, uma pessoa se converte. Mas a Bíblia Sagrada fala que há alegria no céu, não é isso? Quando um pecador se converte. Se o nosso tempo de 8 anos se resumisse nisso, em uma pessoa, um chinês convertido, a gente já estava mais do que felizes, muito mesmo. Porque você sair do seu país, viajar quase 30 horas para chegar num país que é totalmente estranho, diferente do seu, e você fazer essa imersão total, e aprender, você sair jovem, porque nós saímos jovens, eu ainda me considero jovem. Vou fazer 33 anos, minha esposa acabou de fazer 30. Tem essa carinha de 15 anos, mas ela fez 30. Saímos jovens, cheios de projetos aí para fazer faculdade, ou então conseguir um bom emprego. Mas não tem emprego melhor do que esse, não. Não tem emprego melhor do que ser embaixador de Cristo. Foi um ato que nós fizemos, foi uma decisão que nós fizemos há muito tempo atrás, que nós não nos arrependemos. E sabe quando você não consegue se enxergar fora disso? Essa é a nossa situação. Morrer em missões. Então você que é jovem, eu não estou dizendo que você vai ser realizado só se você for missionário, não. Mas você tem que participar de missões. Porque se a igreja do Senhor, que não dá o valor devido para missões,
essa igreja não serve para mais nada. Se você não investe em missões, você não serve para mais nada como igreja do Senhor. Pode passar outra foto? Essa aqui é especial. A irmã Eliane, nós somos amigos no Facebook. Então, provavelmente ela viu o vídeo que nós postamos, o testemunho que eu dei, falando sobre a Beth. A Beth, ela trabalhava para um amigo nosso, um missionário americano. Ele tem uma escolinha de futebol, essa é a estratégia que ele tem na China. Então, você tem que arrumar alguma forma de alcançar o povo, porque você não pode pregar diretamente. Então, você abre uma escolinha de futebol, você convive com as crianças, você consegue evangelizar essas crianças e você consegue alcançar os pais dessas crianças, sem chamar muito a atenção. Eu sou treinador de futebol, credenciado pela Associação de Treinadores de Futebol do Rio de Janeiro. Minha esposa, ela é professora, certificada de inglês. Então, eu era professor de futebol, minha esposa professora de inglês, e através do trabalho da minha esposa, dentro da nossa casa, foi que a Beth aceitou a Jesus. Um ano, queridos, a minha esposa discipulando a Beth. A Beth, ela chegava em casa antes do almoço, e só saía depois das 11 da noite. Tão sede que ela tinha de conhecimento, ela queria saber, ela queria mais. E ela sabia que, através da minha esposa, na minha esposa ela podia confiar. Então ela abriu o coração dela, abriu a vida dela. E um pouquinho antes, nós acabamos de chegar da China. Tem mais ou menos 2 meses. E 2 meses atrás, mais ou menos, foi quando a Beth, lá na nossa casa, a minha esposa fez o convite, ela aceitou Jesus, ela confessou a Jesus. E quando ela aceitou Jesus, eu lembrei na mesma hora quando eu aceitei Jesus, em 2001, que eu chorava tanto que soluçava. Da mesma forma foi a Beth, aquele choro incontrolável, mas aquela entrega tão graciosa, aquela entrega a Jesus tão linda. E a Beth, para a glória de Deus, está firme no Senhor, servindo a Deus, glorificando a Deus. Pode passar a última foto. E esse aqui é o Ian. O Ian também era o aluno da minha esposa. O Ian ainda não é cristão, mas essa menininha no meio, a Dorothy, ela é. Os dois são chineses, mas a Dorothy é cristã. E nós deixamos na responsabilidade da Dorothy discipular o Ian. Ele falou assim: eu sou ateu, eu não creio em nada. Para mim a única importância é o dinheiro, é o meu trabalho. É isso que ele acredita. Mas eu sei que agora é só questão de tempo, como foi com o Si, como foi com a Beth. Então eu gostaria que vocês, nas orações, no tempo que vocês estiverem com Deus, lembrem desse rapaz, Ian, para que ele venha ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, querido, eu vou fazer um resumo bem rápido para eu passar um vídeo, que eu não quero me prolongar, ok? Nós chegamos na China em 2009. Em 2008 teve um terremoto, um dos maiores terremotos que aconteceu da história da China. Teve um vilarejo perto da nossa província, nós somos da província de Sichuan e moramos na capital da província chamada Chengdu. Nos arredores de Chengdu, Beichuan, Meiju, teve um terremoto tão forte que Beichuan, Meizu, minha esposa está rindo de mim, Meizu, e teve um terremoto, e a cidade de Beichuan, ela foi totalmente destruída, totalmente. Como era um vilarejo muito pequeno, os pais, eles saíam do vilarejo para trabalhar. Então as crianças, o contrário, as crianças saíam para a escola, porque no vilarejo não tinha, e os pais ficavam no vilarejo, porque eles trabalhavam com plantação. E na hora do terremoto, os pais dessas crianças estavam lá, e todos morreram. As crianças ficaram órfãs. Então um dos nossos trabalhos é dar assistência a essas crianças, mostrar para elas que mesmo que elas perderam os pais biológicos, a gente apresentou para elas um pai espiritual,
E tem um pastor chinês, a sua esposa e os seus filhos, que foram morar nesse vilarejo. E ele adotou todas essas crianças. Então nós temos, a maioria dos nossos trabalhos envolvendo a nossa cidade, mas de uma forma que não chame tanta atenção, como a escolinha de futebol, escola de inglês. E a gente trabalhava no vilarejo. A gente teve uma ideia no outro vilarejo, é o seguinte: estrangeiro não pode morar em vilarejos. Não pode, porque em vilarejo não tem trabalho para estrangeiro, não tem universidade para estrangeiro. Então, para o governo, não tem sentido nenhum uma pessoa que sai, que veio de outro país, morar numa cidadezinha tão pequena, que não tem nada a oferecer para eles. Então, o que a gente fez? Estrangeiro só pode ficar uma semana no vilarejo. Então, ele fica uma semana e tem que sair, é obrigado a se retirar. Nós alugamos um sítio. E nesse sítio nós começamos a criar porcos. Porque a carne mais consumida na China é a carne de porco. O que a gente fez? Entregava um casal de porcos para cada família. E falava o seguinte: olha, esse casal de porcos é de vocês por empréstimo. Então vocês vão cuidar desses porcos. As crias dos porcos é de vocês. Então, de tempo em tempo, a gente tem que vir na sua casa e dar uma olhada nos porcos. E quando a gente entrava na casa desse povo, a gente evangelizava, a gente discipulava, e aqueles que já eram cristãos, a gente acompanhava. E tem uma moça, a gente vai mostrar o vídeo, uma moça que foi a primeira moradora do vilarejo a aceitar Jesus. E ela está lá, até hoje, firme e forte, servindo o seu vilarejo, ok? Eu vou passar o vídeo de divulgação, que esse é um resumão do nosso tempo na China. Eu sei que 8 anos é muito tempo, mas a gente tentou ao máximo encurtar. Aí, querido, você coloca o som bem baixinho, que eu vou explicando o vídeo. O que nós temos semeado nesses 5 anos. Quando nós fizemos esse vídeo, então foi um bom tempo atrás, né? Convivendo e entendendo a cultura chinesa. Então, cada cidade, cada vilarejo, eles têm as suas próprias roupas, a roupa típica, né? Então, isso aqui é só uma dentre milhares. Vocês podem ver que cada minoria tem sua própria roupa. Então, a religião, o que predomina na China? O budismo, o taoísmo e confucionismo. Então, isso aqui são oferendas que eles fazem para os deuses deles. Esses são dinheiros de papel que eles dizem que quando eles queimam esse dinheiro, eles vão entregar para os entes queridos que já morreram, então do outro lado do mundo. Então esse povo pega o dinheiro e pode comprar coisas. Então nós temos alguns trabalhos nas vilas, como eu disse anteriormente. Essa é a vila onde teve o terremoto. Então, para chegar nessa vila agora só de barco, porque com o terremoto as rodovias foram destruídas. Então, no lugar da pista, da rodovia virou um rio. Então, nessas vilas é uma pobreza extremamente grande. Geralmente eles conseguem viver com 3, 5 reais por dia. Essa é a vista da fazenda dos porcos. Essa é a entrada da vila. Então, como vocês podem ver, não tem nada atraente, não tem asfalto, não tem nada. O que eles fazem é cuidar de animais e plantar arroz. Então, essa é a plantação de arroz. Essa é a nossa equipe, na época composta por americano, chineses de Hong Kong e brasileiros. Então, de tempo em tempo a gente ia lá cuidar dos porcos. Era um tempo muito gostoso, um tempo que a gente podia se aproximar do povo. Essa moça foi a primeira que aceitou a Jesus no vilarejo. Comida bem apimentada, para quem gosta de pimenta, é um prato cheio. Então essas visitas que a gente costumava fazer. Então, a gente ia de casa em casa, fazendo a visita para os nossos amigos e irmãos chineses.
Então a gente tinha certa liberdade no vilarejo, porque não tinha o policiamento como tem nas grandes cidades. Então a gente tinha certa liberdade de falar de Jesus, mesmo sendo perigoso, tanto arriscado, mas éramos um pouco mais livres. Esse é o tempo que a gente gostava, que era passar o tempo, conviver com esse povo, aprender mais deles. Se você quer aprender algo, então fique junto desse povo, conviva com eles, que você vai ver como é que eles vivem e como é que você consegue abordar de uma forma mais eficiente. Esse aqui era outro grupo que a gente trabalhava também, muçulmanos. São chineses, mas são muçulmanos. Essa é outra vila que teve o terremoto. Essa é uma amiga nossa, ela é pastora. Então as reuniões que a gente tinha que fazer no hotel, para não chamar muita atenção no vilarejo. Esse rapaz tem 17 anos e ele já tomava conta de 600 pessoas. Dá uma pausa aí rapidinho, querido. Esse rapaz de 17 anos, só abrindo parêntese, 17 anos, e ele já cuidava de uma igreja. Ele era novo convertido. Sabe por quê? O evangelho na China está crescendo de uma forma tão forte, tão rápida, que a gente não está tendo tempo de, você converteu, então vamos fazer um discipulado aqui, ok, você quer ser pastor, vamos te mandar para o seminário? Não, você aceitou Jesus? Aceitei Jesus, então vamos aqui, você vai ser batizado. Eu lembro logo, sabe do quê? Felipe e o eunuco, ele lendo lá na carruagem dele, voltando para a Etiópia, Felipe vai a Deus, fala assim, vai, e ele chega até o eunuco e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala assim, eu não entendo nada, como é que eu vou entender se não tem ninguém aqui para me explicar? Felipe vai lá e vai explicando a passagem de Isaías que fala sobre Messias, como ele deveria sofrer por nós. O eunuco entende, fala assim, agora eu entendi, eu quero esse Messias. Tem água por aqui? Tem uma poça de água ali, então pronto, eu quero ser batizado. O eunuco foi batizado e continuou o seu caminho para ser missionário na Etiópia. É da mesma forma na China. Aceitei Jesus e agora, meu querido, você é um missionário. É 1 bilhão e tanto de gente aí esperando ouvir a mensagem de salvação. Esse rapaz de 17 anos já era um missionário, um pastor. Não teve tempo de seminário, não teve tempo aqui de ficar passando por discipulado. É lindo, é ótimo, e graças a Deus que nós temos isso, mas lá é tão urgente que não dá tempo. Você vê como é a necessidade de missões, querido, tanto no Brasil como fora. Não vamos perder tempo, não vamos gastar o nosso tempo com coisas fúteis, mas vamos falar para o Senhor, Senhor, eu quero fazer, eu preciso fazer. Se nós amamos tanto Jesus, se nós dizemos, Senhora, Maranata, ora vem Senhor Jesus, por que a gente faz tão pouco? Por que a gente é tão contraditório? Se a gente quer a volta de Jesus, se a gente almeja, anseia morar com Ele, por que a gente não investe mais em missões? Por que a gente não se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui? Eu lembro quando eu era novo convertido, eu participando de uma vigília, eu amava ir para a vigília. Eu falando, Senhor, eu quero as nações, eu quero que o Senhor me leve. E eu estava tão empolgado naquela oração, eu falei, Senhor, nem que eu morra, Senhor, mas me leva para fazer missões. Depois da oração, eu falei, meu Deus, eu falei isso mesmo. Falei, e agora está falado. Aí eu lembro, na China, fomos participar de uma reunião. E a nossa amiga que nos recebeu falou, olha, a reunião dos crentes aqui é um pouco diferente. A gente ora baixinho, porque na China você não pode fazer ajuntamento de pessoas na sua própria casa. Você não pode fazer ajuntamento de pessoas. No máximo 10.
Se passar disso, você está indo contra a lei. E se for fazer um ajuntamento para falar sobre religião e de outro Deus, piorou. Então eu já fui preparado. Falou assim, meu Deus, vai ser aquele culto bem baixinho, o povo quase sussurrando, quase murmurando assim. Deve ser muito chato. Aí começou o culto. E os chineses começaram a louvar a Deus. E o povinho foi ficando alegre. E a voz foi aumentando. Eu falei, oh, meu Deus, é hoje que eu vou ser preso. Eu acabei de chegar. E o povo se alegrou. E o povo orava e buscava a Deus e adorava a Deus. E eu comecei a chorar. Chorei copiosamente. Sabe por quê? De vergonha. O povo chinês, que a penalidade para quem é cristão chinês é bem pior. Se vocês tiverem uma chance, leiam um livro chamado Deus é Vermelho. Fala sobre os cristãos que morreram na época que Mao Tse-tung entrou no poder. Foram centenas de milhares de chineses mortos por professar a Cristo. E eu chorei de vergonha porque no meu país é livre. E lá na China, eles não podiam fazer aquilo, mas mesmo assim eles estavam adorando a Deus. Eles estavam buscando a Deus. E eles estavam invocando o Deus vivo. Pode passar. O povo tibetano é outra povo de Xinjiang. E são tudo povos diferentes, de línguas diferentes e culturas diferentes. Então, para alcançar esse povo, eu tenho que aprender mandarim primeiro, para depois aprender a língua dele. Você sabe quantas línguas tem na China? Mais de 600 idiomas diferentes. Minha esposa com trabalho com as crianças, de 2 e 3 anos, de 4 e 5 anos. Crianças de 5 a 6 anos. Minha esposa tinha todos os dias a oportunidade de semear algo para aquelas criancinhas. Falar do amor do Pai para aquelas crianças. Porque essas crianças são os futuros pregadores e missionários que a China vai produzir. Você pode ver. Pode dar uma pausa. Ok. Queridos, eu quero ser coerente. Não quero passar do horário, ok? Tem muita coisa para a gente falar aqui. Mas eu espero que pelo menos um pouco do vídeo que nós passamos aqui, o que nós relatamos, vocês tenham uma ideia mais ou menos do que é fazer missões na China. Agora nós estamos num novo tempo. Depois de 8 anos, nós retornamos para o Brasil. Nós vamos passar um tempo agora no Brasil. Mas de maneira alguma nós vamos abandonar a nossa nação, a nossa segunda nação, que é a China. Então o nosso trabalho vai ser treinar outros missionários para que possam ir também para a China, como nós fizemos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, a paciência de vocês. E por favor, lembrem-se de nós.
E uma maneira fácil de você lembrar dessa família, Maronildo, Juliana e Anamel, é você pegar esse cartãozinho aqui. Isso aqui é um marcador de Bíblia, um marcador de livro. Então, se você gostaria de orar pela nossa família, pegue, é de graça, você não vai pagar nada, tá bom? E que Deus vos abençoe, que Deus os guarde e que Deus faça bater forte mesmo esse chamado, esse desejo de missões no coração de cada um, para que essa igreja seja exemplo para tantas outras. Deus os abençoe.